Olá, deuses! Que coisa maravilhosa encontrar vocês aqui hoje para a gente falar de um assunto muito importante: guardiões. Antes, quero pedir autorização para falar desses seres tão especiais, né, que na maioria do nosso dia, da nossa rotina, a gente esquece de agradecer a presença de cada um deles. Também quero, já de início, pedir perdão pela nossa nomenclatura tão pequena para falar de seres tão grandes, com significados tão especiais. Então aqui nós vamos de forma superficial tocar em cada ponta e nós vamos falar hoje de 5 guardiões. Geralmente a gente fala mais do nosso anjo da guarda, mas nós vamos falar de outros guardiões que também representam essas partes, essas fragmentações da nossa centelha. Vamos entender um pouquinho o que é isso? Primeiro vamos falar do nosso anjo da guarda. Quem é o nosso anjo da guarda? O anjo da guarda é o espírito que protege o nosso espírito, ou seja, aquele que nos guia sobre as causas espirituais. É aquele que junto com a gente fez o nosso planejamento reencarnatório e ele cuida para que a gente se mantenha no caminho. Ele é um guia, a todo tempo nos aconselhando no melhor caminho. Lembrando que todos os guardiões, eles sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Porque nós, como centelhas individualizadas, nós temos livre-arbítrio, livre direito de escolha. Nós descemos para viver uma experiência e essas experiências dependem das nossas escolhas. Se não fôssemos livres para fazer as nossas escolhas, estivéssemos sujeitos ao destino ou ao pensamento dos guias, nós não teríamos um completo aprendizado, não é mesmo? Então eles são guias que influenciam positivamente, que tentam passar aquilo que nós combinamos. Mas tudo sempre depende do quanto dessa informação a gente deixa passar. Por exemplo, os anjos da guarda se comunicam com a gente através de símbolos da natureza, através de horas repetidas, números iguais, ou nos sonhos. Né? Nos sonhos eles costumam trazer muito conteúdo para a gente, daquilo que a gente precisa aprender através disso. São seres que trabalham e raramente são lembrados. Nos protegem a todo instante das dificuldades da vida, dos acidentes, de desenvolvermos karmas e problemas ainda maiores do que aqueles que nós viemos resolver. Esse ser ele está geralmente mais preocupado com a nossa questão espiritual. Existe um outro guardião, e aqui nós vamos usar a nomenclatura mais conhecida, né, gente? Lembrando que anjo da guarda é uma expressão muito ligada ao catolicismo. Nós vamos usar agora aqui essa nomenclatura, guia ou orixá, que é uma nomenclatura mais ligada às religiões afro. Mas isso é apenas uma forma de comunicação, não é? Existem muitos nomes, como existem muitos nomes para Deus, né, em diversas culturas, existem muitos nomes para os guardiões. Eu busquei encontrar aqui as nomenclaturas que ficariam mais acessível para o conhecimento que nós já temos. Então, quando eu falo de anjo da guarda, eu falo desse protetor do nosso campo espiritual, que cuida da nossa evolução no decorrer das eras. E quando eu falo de guia e orixá, eu estou falando do nosso guardião do campo da matéria. É aquele guardião que busca nos orientar sobre os caminhos na Terra, sobre as conquistas que viemos fazer, sobre as coisas que podemos desenvolver dentro do princípio vital, a energia que é estar encarnado. Esse campo do corpo físico, do campo astral, que é a matéria. Esse é o nosso guardião das coisas, dos acontecimentos gerais, onde eu posso pedir uma dica para minha carreira, onde eu posso pedir uma dica sobre uma decisão, sobre as questões que eu quero desenvolver na vida, sejam elas sobre relacionamentos, sejam elas sobre profissões, sobre finanças. Né? Esse campo aqui está mais ligado ao campo do que acontece na matéria, que é aquele campo, a matéria é um campo muito importante para gerar conteúdo para a nossa vida espiritual. Mas é um campo que fica perdido a cada identidade, né? Que morre. Quando a minha identidade encerra, é um campo ali que fecha um ciclo. E então tudo que eu aprendi que fica agregado ao meu campo espiritual. Né? Usando aqui uma nomenclatura rasa para que a gente possa compreender o que representa cada uma delas. Nosso terceiro guia, esse a gente estudou bastante, porque o sagrado feminino se conecta muito a esse guardião do poder. O animal de poder. O que é o animal de poder? O animal de poder já é uma figura arquetípica, né, que representa os instintos. Né? Então, deixa eu anotar isso aqui para vocês. Ó. Dá para ver aqui? Aqui é o nosso guardião espiritual. Aqui
Aqui o material, são nossos guias e orixás. Aqui os instintos. Tá dando para compreender bem isso? O que é o animal de poder? O animal de poder é a minha conexão, a minha força, os meus instintos, né? Eu vou pontuar todos os guardiões e depois a gente volta para falar um pouco mais sobre eles. O quarto protetor, nós temos aqui o mestre xamã. Quem é esse protetor? É o protetor da nossa ancestralidade. Ou seja, é como se fosse o orixá que, segundo as crenças afro, esse protetor não muda. Assim como o mestre ascenso, esse mestre nos acompanha em todo o fluxo da nossa ancestralidade. Falaremos um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E nós temos aqui o quinto, que é o mestre do raio crístico. Isso. Eu poderia dizer também que é o mestre ascenso. Ficou meio descido isso aqui. Eu poderia dizer também que é o mestre ascenso, né? Os mestres mudam e os raios não. É muito importante ter essa consciência. Quem é o nosso mestre ascenso? O mestre do raio crístico. São 7 raios, né? Nós não vamos falar agora sobre os raios, mas são 7 raios de origem. Origem da alma. Vamos imaginar aqui que o raio fosse uma grande nuvem. E quando começa a chover, essas gotinhas se individualizam, né? Então, quando a gente faz parte desse uno, desse todo, que é cada raio, né? E quando chove, cada gotinha, que é aquela centelha que se desprende para viver uma experiência. Então, o raio de origem da alma, cada alma veio de um desses 7 raios, que a gente já estudou um pouco sobre essas funções e sobre as características. Mas o que acontece, gente? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre compreender o que é o ser, já imaginou tudo o que a gente é? Aí você pensa, por que tanta atenção, por que tantos guardiões para guardar um ser tão simples como eu? Por que será que o universo empenharia tanta força em trazer tantos guardiões? Devido à importância da experiência que é viver esse ciclo. E lembrando que esse ciclo de guardiões, eles se renovam de acordo com a experiência que você está vivendo. Seja ela na experiência carne, seja ela fora do plano da experiência terra. A gente mantém os nossos guardiões em níveis diferentes. Aqui nós estamos falando, é claro, de um ser encarnado, basicamente, né? Mas o que acontece? E ainda tem outras questões. Mas vamos falar agora sobre comportamento, como isso influencia. Vou dar um exemplo para vocês do animal de poder, né? O meu animal de poder, por exemplo, que é a onça, o animal da cura, ele gera em mim um comportamento mais observativo em questões de pressão, né? Se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um arquétipo de pássaros, ele vai ser aquela pessoa mais desprendida. Ah, sim, aconteceu, passou o aquariano, né, gente? Ah, sim, separou, tudo bem, vivemos a experiência que tínhamos que viver. Ah, tá difícil, o negócio quebrou, tudo bem, vamos para outro, vamos reinventar. É aquela pessoa que está desprendida, solta, né? Se você tem uma pessoa com o arquétipo do beija-flor, como é que é o comportamento dela sob pressão? É aquele sentimento de cuidar de todo mundo, de dar amor, de compartilhar, de ver se está todo mundo bem, né? O meu comportamento, o meu animal de poder é um posicionamento estratégico. É aquele que diz, fique calmo, mas não dorme. Então, é um comportamento mais observatório, um comportamento estratégico. Cada pessoa, ele vai ter um comportamento de acordo com o seu animal de poder. O que é isso, gente? Os arquétipos, né? Os arquétipos. Quero falar sobre isso aqui com vocês, porque tudo isso aqui influencia diretamente na personalidade. Vou falar com vocês do arquétipo Kim, por exemplo. Que é o quê? Que é a informação do aprendizado ao longo das eras, né? O meu arquétipo Kim é do navegador. O que acontece? Eu sou aquele que adora desbravar os mares.
descobrir novos planos, descobrir novos mapas, novos caminhos para reconstituir todas as coisas. Associado ao meu animal de poder, que é um arquétipo de reconstrução, aquele que reestrutura, aquele que cura. Então, quando se fala no arquétipo, é aquele poder que eu fui desenvolvendo ao longo dos meus conhecimentos pelas eras. Porque cada experiência vivida, cada encarnação vivida, ela te traz conhecimento. Conhecimento é o que você vai agregando, é tudo que você pode agregar. E isso se torna o seu arquétipo, a sua força de influência. Aqui eu estou falando do arquétipo químico. Nomenclatura também, não é? Que é o arquétipo decodificado pelos maias. Mas existe uma outra coisa ainda, que é a nossa presença. Eu sou. Você é isso tudo aqui. Tudo isso são fragmentações de você. O que é a nossa presença eu sou? A presença eu sou é a forma perfeita de nós mesmos, né? É aquele guardião acima de todos os níveis da experiência. É aquele guardião que está supervisionando todas estas coisas. A presença eu sou. É a perfeição de mim conectada ao Pai. É a fonte para onde todos nós estamos retornando. Agora, olha o que é interessante. Por exemplo, quando a gente fala sobre os guias e orixás, tem uma influência muito grande no comportamento diário da pessoa. Um exemplo bem clássico, uma vez, há uns anos atrás, eu estive na cartomante e quando eu falei pra ela, eu era casada na época, uns 15, 16 anos, hoje eu sou casada há 18, ela olhou pra mim e falou: você é casada? Eu disse: sim. Ela disse: mas como? Com o orixá que você tem? Por quê? Porque eu tenho um orixá de liberdade, de muita liberdade. E esse é um conceito difícil das pessoas conseguirem associar os relacionamentos. Mas olha como tudo é uma questão de decisão, né? A maioria das pessoas que têm esse orixá não permanecem casados. Nada pode ser definido dessa forma, tão pragmático. Por quê? Porque sempre vai ter o poder de decisão do ser. Me incomoda muito quando eu sinto que não estou livre, sim. Quando o conceito da liberdade é tirado de mim, eu mudo meu comportamento. Mas se eu tenho a consciência de estar livre para tomar a decisão, né? Quando eu sinto que, não, eu posso sim fazer algo aqui por alguém, por escolha, né? Mas o conceito da liberdade é muito forte, é muito influente. Então, de acordo com o orixá que você tem, de acordo com o animal de poder que você tem, do seu guia ancestral, você cria um tipo de comportamento, né? Eu sou muito ligada a cuidar da origem do ser, né? Que nada mais é do que ancestralidade, que é onde estão fortes as minhas raízes, os meus conhecimentos e as minhas sabedorias. Então, busque compreender como tudo isso afeta a sua vida. Busque compreender o seu anjo da guarda. Ainda que dentro dos conhecimentos a gente vai ver muitas nomenclaturas, né? É muito importante a gente se desprender um pouco disso. Mas para a gente conseguir condensar aqui o aprendizado e ter essa base, esse mapa de quem você é tudo isso aqui. Você não é a experiência que você está vivendo agora. Por isso que eu disse, eu não sou o Zane, eu estou o Zane, vivendo uma experiência na Terra como Zane. Tá certo? E para ficar mais claro que já que a gente colocou dos guardiões aqui, o arquétipo é a construção dos conhecimentos adquiridos, né? Para vocês anotarem, vou falar aqui, os conhecimentos adquiridos. E aqui é a centelha divina, a presença eu sou. Tá bom? Namastê, qualquer dúvida me perguntem lá no grupo.